meu nome é Igor e bem-vindo de volta ao meu canal do YouTube. Como vocês sabem, o tio Igor aqui faz faculdade de moda e às vezes a minha mãe acha que eu sou a costureira particular dela, né? Bom, na maioria das vezes eu sou. E aí, ela me arranjou um vestido dela, né? Que eu não sei se ela ganhou, se ela comprou em um brechó, não faço a mínima ideia, só sei que ela me deu. E aí ela disse que é pra mim transformar o vestido em uma saia. E o vestido é esse daqui. Ele tá com uns defeitozinhos aqui na frente, que ele é de botões. E aí, as casinhas de botões, que são essas fitinhas, elas rebentaram, todas. E aí a minha mãe também disse que tá com o busto muito apertado. Logo, ela pediu pra transformar o vestido em uma saia. Com essa estampa peculiar que eu não gosto muito. Mas ele tem essas manguinhas, essas alcinhas, as costas é assim, tem essas rendinhas. Nisso, como que esse vestido ele é fechado, né? Ele ainda tem um zíper aqui. Bom, eu julguei ser essa aqui a frente por conta de onde está a etiqueta. Então, na lateral esquerda, embaixo dessa rendinha, temos um zíper que não é um zíper invisível. Então aqui, você vê que... acho que dá dando pra ver, né? Tá aqui o zíper, ele é um zíper não invisível. E aqui em cima dele tem um buraco. Tipo, é chuleado na overlock. E ele não vai até em cima, onde é aqui a cava embaixo do braço. E esse vestido, ele é forradinho. Eu vou virar ele pra vocês verem. Que a parte da saia, ela é forrada, tá vendo? O que já facilita muito o nosso job. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso desmanchadorzinho para desmanchar essa parte de cima, a costura da parte de cima com a de baixo. Eu vou ficar só com a parte de baixo. E aí eu vou pensar o que eu vou fazer pra fazer com que esse vestido vire uma saia. Vamos começar desmanchando? Que aí depois a gente descobre no meio do caminho. Eu comecei então desmanchando o zíper. Primeiro desmanchei um lado, mostrei pra vocês como ficou. E assim eu fui desmanchando o outro lado. Aqui tá o zíper, tirei o zíper. Está funcionando, está tudo com os conformes, cheios de linha. E aí a saia ficou praticamente com um pequeno buraco, tudo bom? Eu acho que eu não tenho necessidade de descosturar aqui. Ela já tá overlockada, então vai facilitar a minha vida, então não vai desfiar tanto. Por mais que eu acho que esse tecido não desfia tanto, né? Porque é tipo uma viscose e tal. E agora eu vou desmanchar a cinturinha, né? Que é essa costurinha aqui, da parte de cima. Nesse momento aí eu tava tentando descobrir qual costura que eu tinha que desmanchar pra tirar a saia do top. Porque assim, foi meio confuso, né? Já que tinha 4 costuras aí aparentes. Aqui eu consegui desmanchar um pedacinho pra vocês verem. E aí, o que acontece? Parece que eles passaram uma costura prendendo a saia no forro, né? A parte direita da saia do vestido no forro. E outra costura prendendo a parte de cima com a parte de baixo e depois a overlock. Então, eu não consigo desprender os dois sem tirar a costura da overlock. Tá vendo? Costurinha do overlock. Tá aqui. Não tá focando? Não quer focar. Assim eu vou conseguir desfazer e a parte de cima, né, da saia vai ficar inteiriça. E é solta. Terminei, galera, mulheres. Temos aqui a parte de cima. Tcharam! E a parte de baixo. E aqui era onde estava o zíper, por isso que tá com esse big buraco. E a parte de baixo da saia, que no caso ela é assim mesmo. E aí nota-se que, por mais que o zíper venha na lateral, ela tem um recorte das costas, olha só. A costurinha bem aqui no centro, tá vendo? Mesmo que ela é assim, né? Com o zíper na lateral. E aí o que eu vou fazer? Ela tá assim, certo? Bonitinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir bonitinho aqui toda a cinturinha que a gente tem. E vou fazer um revelzinho, que nada mais é do que um retângulo que vai ser costurado aqui e jogado pra dentro, né?
E aí eu tenho que procurar um tecido branco que eu tenho ali pra poder usar. Eu acho que eu tenho um crepe babado e eu faço com ele. Bom, deu 103 centímetros, então a gente vai comer, né, 1 centímetro de cada lateral. Tá caindo o mundo ali fora, tá bom. Mas, eu vou fazer um retângulo, então, com 103 centímetros por 3 ou 4. E aí eu vou costurar aqui, e esse revel vai pra dentro. E aí talvez eu dê uns pontinhos nele, no forro, pra ele não ficar solto. Bom, aqui eu fiz a faixa, né, que é o nosso revel, então ele não vai ficar aparecendo pro lado de fora. E aqui nós temos a nossa saia. A saia, ela fica na lateral assim, essa aqui é a parte da frente. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o revel aqui, né, eu vou costurar direito com direito. E aí o revel ele vai ser todo dobrado pra dentro. E o lado de fora vai ficar basicamente assim, tá vendo? Não vai ter um cos aparente nessa saia. Vou prender assim, direito com direito. Vai estar assim. Aí eu vou fazer um pesponto pras costas, pra ficar bem presinho. Eu vou dobrar todinho o nosso cos invisível da saia. E vai estar com uma bainha aqui. E aí eu vou costurar com pontos manuais o cos no forro apenas, porque a saia é toda forrada. E aí vai ter um pontinho no cos e no forro. E a gente vai ficar com um acabamento bem legal. Agora, bora pra máquina de costura? Let's go! Então, esse primeiro passo que eu vou estar fazendo aí vai ser colocar direito com direito do nosso revel com a nossa saia, né? A parte de fora da saia. E aí a gente vai passar uma costurinha de 1 centímetro de margem. No finalzinho eu tive até que um probleminha ali com dar uma leve preguinha, já que a saia ela era franzida, né? E nós não estamos franzindo ela novamente pra encaixar na cintura. Logo deu esse probleminha aí, mas deu certo. Depois dessa costura ele vai ficar assim, essa vai ser a parte de dentro, e depois nós vamos cobrir e vamos virar o cos inteirinho pra dentro. E agora o que eu vou fazer vai ser bater um pesponto, jogando a costura para o revel, pra ficar bem assentadinha aí essa nossa costura. Com o nosso pesponto feito, ele fica exatamente assim, lembrando que é bem rentinho a costura, mas ele pega apenas em cima do nosso cos. E aí ele vai ficar dessa forma aí, quando a gente dobra pra dentro, fica bem assentadinho. Agora eu vou fazer uma bainha de 1 centímetro nesse cos, pra ficar com um acabamento um pouco mais limpo depois na hora da costura de mão. E aí essa bainha aí, né, pra ficar com uma limpeza mais bonita, fica assim no final. O próximo passo vai ser colocar o zíper, e para isso nós vamos colocar o zíper, né, que eu vou usar o mesmo que já tinha na saia antes. Nós vamos colocar a pontinha do zíper bem rente, onde vai ficar então a pontinha final da saia, né, onde vai estar encostando na linha da cintura. Então, essa pontinha para cima do zíper vai ficar para o acabamento que a gente vai embutir ele depois no nosso revel. Então, primeiro você vai fazer essa costurinha bem rente, o máximo que você conseguir no zíper, e aí depois a gente vai fazer o outro lado e então embutir o nosso cos. O outro lado do zíper é a mesma coisa, sem segredo nenhum. Lembrando que tem que costurar, gente, o zíper na parte de fora, junto com o forro, né? Unindo aí essas 3 partes. E finalizado, ele vai ficar assim, você vai desvirar então para conferir se ele tá fechando direitinho. E lá em cima, né, com o cos já virado para dentro,
ele fica escondidinho. Agora nós vamos embutir o acabamentozinho do zíper, que vai ficar exatamente assim, como ficou do lado direito. Eu vou mostrar como que eu fiz. Bom, você vai dobrar, né, primeiro essa pontinha aí para dentro, essa pontinha do zíper, e vai dobrar, então, o nosso revel para dentro aí, cobrindo o zíper. E você vai costurar bem rente aos dentinhos, no máximo que você conseguir. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado da nossa saia, que era o vestido. Bom, aqui nós temos, né? O zíper ficou assim, bem bonito, bem gatinho. Ele está funcionando maravilhosamente bem, ó. E aí, aqui dentro, né, dele, ficou assim o nosso cos, que não vai ficar aparente. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer é de rir, gente. Pontos manuais para prender o cos só aqui no forro, nessa telinha aqui. Que inclusive é uma telinha de malha, porque ela estica muito. Em toda a voltinha, ele não vai mostrar essa parte de dentro aqui. E aí, dando esse pontinho manual, o cos vai ficar presinho. O ponto manual que eu estou fazendo no final fica assim, por dentro, né? Ele não pega a parte de fora do tecido, apenas o revel e o forro, né? Então deixa aí com um acabamento mais bonito, vai fechar e embutir esse cos, e aí eu vou mostrar como que eu faço ele para vocês. Vamos primeiro, então, pegar a nossa linha e nossa agulha de mão e cortar ela em um tamanho considerável, mas não muito grande, porque se você pegar uma linha muito grande, talvez ela vai ficar dando nó. E aí nós vamos unir as suas pontas, né, dar ali uma cortadinha e passar pela agulha, então a linha vai estar com uma linha dupla. É, querida. E aí, lá no finalzinho dela, ela tem que estar formando aí este uzinho, né, onde nós vamos dar um nozinho de acabamento. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou dar esse pontinho manual, né? Primeiro eu vou pegar um pouquinho do tecido do nosso forro e passar por cima do nosso revel. Então ele vai entrar pelo forro, sair pelo revel. E nesse primeiro pontinho aí eu vou dar um nozinho pra ficar bem preso. Eu sempre gosto de dar 2 nós nesse comecinho, tá bom? E agora não tem segredo, vai ser só começar, como sempre, né? Para o forro e depois o revel e puxar. Forro, revel, puxar. E assim até o final, onde você vai finalizar também com um nó duplo. Bom, gente, acabei de terminar a saia e ela ficou assim, fechadiniquinha, essa é a parte da frente. E essa daqui é a parte de trás. E como vocês viram no processo, eu acho que cada reforma de roupa exige uma técnica diferente, um acabamento diferente. Essa, no caso, como vocês viram, eu fiquei pensando, bom, como que eu vou transformar, né, esse vestido em uma saia sem perder tecido, já que a circunferência da cintura já batia certinho com a da minha mãe. Então eu fiz este revel. E aí, como que eu ia aplicar esse revel na saia para ficar com um acabamento bonito, considerando que eu não tenho um overlock, né? E também não ficaria tão bacana quanto o overlock, eu decidi costurar, né, o nosso revelzinho no forro. E aí, quando a gente vai ver, ó, o forro ele continua solto do tecido. Aqui tá o forro, aqui tá o tecidinho, e aqui tá o nosso revelzinho que tá preso ao forro. E pra isso, eu fiz a minha costurinha de mão. No comecinho, eu, na verdade, tive que fazer várias, né? Porque a linha acabava e costurar com uma linha muito grande pode ficar dando nó. E o zíper, claro, né? Totalmente funcional. Ele abre e também fecha. Bom, e assim ficou o resultado final do nosso vestido, que virou uma saia. Vocês amaram? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e de me seguir nas outras redes sociais aí, Igor Alves em cada uma delas. E é isso, um big beijo e tchau!